Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. José Carlos De Luca, nós agradecemos a sua presença, a palavra é sua. Meus queridos irmãos e irmãs, muito boa tarde. Nossa, está tão desanimado esse boa tarde, né? Boa tarde, mestre querido. E eu vim de tão longe. Boa tarde. Boa tarde. Que alegria poder estar aqui com vocês. Nos 80 anos da Sociedade Espírita Allan Kardec, onde a vida tem me presenteado com amigos queridos, acolhedores, e que me dão essa oportunidade de encontrar um público tão querido, tão afetivo, tão acolhedor. Então, me sinto muito feliz, muito alegre de poder estar aqui com vocês, para poder trocar algumas ideias, falar alguma coisa sobre este livro que o André falou que é o último. Eu não sei se ele está tendo alguma previsão mediúnica, né? Mas eu diria que é o mais recente, né? Eu pretendo escrever mais. Então, o livro aqui, O Mestre do Caminho, traz reflexões espirituais sobre a vida de Jesus. Talvez muitos poderiam argumentar, mas mais um livro sobre Jesus? Eu diria que, por mais que se escreva sobre Jesus, ainda assim será muito pouco diante das nossas necessidades. Até porque, se formos fazer uma radiografia do planeta hoje, e mais especificamente uma radiografia da humanidade terrestre, nós vamos concluir rapidamente que nós ainda precisamos, e muito, e cada vez mais, de Jesus. Então, eu me sinto motivado a cada dia de falar mais nele, de pensar mais nele, e, sobretudo, de viver mais ele. Aí talvez esteja o nosso grande desafio. Porque conhecer o Cristo, há 2000 anos, nós temos notícias dele. Nós, provavelmente, reencarnacionistas, em várias passagens nossas, já nos deparamos com os ensinamentos dele. Mas ainda estamos tateando para aceitar o convite dele. Vem e me segue. Caminhe comigo. Esta é a proposta que permanece no ar para todos nós. Não é, talvez, entender Jesus, saber de Jesus, mas viver Jesus. Ou, pelo menos, esforçar-se para isto. Tentar, buscar, experimentar. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz,
disse que a vinda de Jesus para a terra significa que começou com Jesus o início da era da maioridade espiritual da terra. É assim que nós abrimos aqui o livro, com esta informação preciosa da espiritualidade. Jesus vem dar início à era da maioridade espiritual da terra, da humanidade. E eu então fiquei pensando, se Jesus vem dar início à fase da maioridade, o que nós éramos antes de Jesus? Em que fase nós nos encontrávamos? Me ajudem. Se com ele começava a fase da maioridade, antes dele, qual era a fase espiritual da humanidade? Fase da infância, talvez da adolescência. Acho mais provável que é a fase da infância. Isso se confirma por um comentário que o próprio Emmanuel fez a Chico Xavier certa feita. Ele disse assim: Chico, você sabe qual é a impressão que os guias espirituais de grande elevação têm quando eles olham para a Terra? E o Chico disse: não sei. Pois bem, Chico, esses elevados mentores da humanidade, quando eles olham para a Terra, eles têm a impressão de que a Terra se assemelha a um berçário com crianças dormindo. Muito prazer, somos nós. Crianças num berçário dormindo. O que isto significa em termos de comportamento? Vamos buscar então no recém-nascido. A criança recém-nascida, qual é a ideia que ela tem do mundo? Ela tem uma ideia, sim. Que ela é o mundo. E a mãe? A primeira ideia dela é que a mãe é uma extensão dela. Não uma outra pessoa. Alguns meses depois, ela vai ter o primeiro grande choque. Aliás, o segundo, porque o primeiro foi sair do ventre materno. Tão bom ali, no útero da mãe, e aí nós vamos para o mundo. É a primeira grande perda que a gente tem. O segundo trauma é perceber exatamente isso. Minha mãe não é uma extensão minha, ela é outra pessoa. Quer dizer que existe alguém além de mim. Isto é traumático para a criança. Então, naturalmente, e isto é absolutamente normal, o bebê que está ali, recém-nascido, ele é naturalmente o quê? Egocêntrico. Concordam? Ele acha que o mundo gira em torno dele. E isto é absolutamente normal. Está dentro da fase inicial do aprendizado, da evolução da criança. Eu sou um mundo. Os outros são extensão minha.
Isso quer dizer que o mundo gira em torno de mim. Aos poucos a criança vai perdendo isto. Algumas. Será que, do ponto de vista psicológico, espiritual, será que nós avançamos, saímos da fase da infância espiritual? Será que, do ponto de vista, nós ainda nos assemelhamos a crianças que estão no berçário? Me parece que há fortes indícios de que sim. E o Espiritismo nos traz essa confirmação, quando os benfeitores maiores dizem quais são os dois grandes problemas, as duas grandes doenças que nós sofremos. Vocês vão lembrar disso, não vão? Qual é a matriz das nossas doenças espirituais? Egoísmo e o orgulho, que é irmão gêmeo, primo, siamês, alguma coisa assim. Orgulho e egoísmo, que são características centrais das crianças, da infância. A criança, quando ela está com fome, como é que ela comunica isso? Chora. Quando ela está suja, o que ela faz? Quando ela está com fome, alguma coincidência com a vida adulta? A gente conhece alguém que só chora? A criança só quer viver do quê? Do prazer. Não é isto? A vida é a hora do recreio. Não é isto? A gente não gosta da sala de aula, a gente gosta da hora do intervalo. A criança só quer fazer aquilo que gosta. Eu estou falando tudo isso não para fazer uma regressão, né, a todos nós, mas para que a gente perceba qual é o grande papel que Jesus veio fazer. Como disse, ele veio fazer com que a gente mude de fase no videogame da vida. Que a gente avance para a próxima fase. E qual é a próxima fase? Saiu da infância, você vai para a maturidade espiritual. Você vai crescer. E crescer significa necessariamente o quê? Você perceber que você não é o centro do mundo. Que você não é mais criança. Que o mundo não gira em torno de nós. E que a vida aqui na Terra não é só recreio, intervalo. A vida aqui é experiência. E a vida não é solitária. A vida não é individualista, a vida é partilha, é comunidade. Por isso que Jesus vai começar a trabalhar muito esse conceito, não apenas do eu, mas vai trazer o conceito do nós. E ele faz muito bem isso quando trabalha, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Veja, ele não começa a oração dizendo
meu Pai. Ele diz, Pai nosso. O que isso significa? O que é que ele quis chamar a atenção nossa nesse momento? Olha, presta atenção. Esse Pai que é seu, que te ama, que cuida de você, que vela por você, ele não é só teu Pai. Ele é Pai nosso. E esse nosso implica o quê, gente? Quem cabe nesse nosso? Todos. E esse todos, e quem cabe desse todos? É só a nossa turma? A turma do meu centro? Da minha religião? Só os espíritas? É só gente do meu país? São só os meus familiares? São só os meus amigos? É só gente boa? Percebe que cabe muita gente nesse todos? Eu não falei ainda quem cabe nesse todos, além desses que eu... Por exemplo, cabe aquela pessoa que eu não suporto. Não sei se vocês têm alguém que não suporta. Lá em São Paulo a gente tem essas coisas. Eu não sei se o pessoal de Ribeirão aqui me falaram que é mais evoluído. Né? Não suporta, não se dá bem, não vai com a cara, o santo não cruzou. Não sei, olhei para aquela pessoa, não fui com a cara dela. Ou não gosto dela. Ou até aquela pessoa que eu não gosto porque aquela pessoa me fez, me prejudicou, falou mal de mim. Essa pessoa também é filho de Deus? E aquele irmão que cometeu um grave delito? Um estuprador. É filho de Deus? Então, ao orar o Pai Nosso, nós começamos a pensar nessa fase da maturidade que Jesus trouxe. Ele começa a cutucar as nossas relações e como é que a gente se comporta com as pessoas. Como é que está o nosso caráter universal? Como é que a gente se relaciona com a família de Deus? Que não é necessariamente da religião X, Y ou Z. Aliás, Jesus não veio fundar religião. Ele não fundou o catolicismo, não fundou o protestantismo, não fundou o espiritismo. Aliás, talvez eu fale alguma coisa que possa até chocar. Jesus não é cristão. Ele não fundou o cristianismo. Buda também não é budista. Não fundou o budismo. São coisas que os homens fizeram. Então, gosto muito do que disse Chico Xavier a respeito de Jesus. Ele diz que Jesus veio à Terra para trazer a nós um sistema de vida que pode ser vivido por religiosos e não religiosos. Nós podemos conhecer, por exemplo, pessoas que não têm religião alguma, que são ateus,
mas que tem um modo de vida profundamente espiritual. Às vezes até mais espiritual de quem é religioso. Concorda? Então, nessa oração, Jesus vem ampliar. O Pai nosso que estais nos céus. No outro momento, ele diz: o pão nosso. Quer dizer, vamos pedir a Deus pelo nosso pão? Sim, mas Jesus pensa em termos de um cidadão planetário adulto. Este pão, eu não posso pedir e pensar apenas no meu pão. Eu devo pensar também no pão nosso. Em Jesus, esse conceito, ele se amplia muito. Quando ele diz algumas coisas assim. Por exemplo, ainda na oração do Pai Nosso: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos, não é isso, a quem nos tem ofendido. E no Sermão da Montanha ele diz: se você não perdoar o seu irmão, você também não tem condições de ser perdoado. Na mesma medida em que você medir o outro, você será medido. O que ele está querendo dizer aí? Ele está querendo dizer que o que eu faço ao outro, estou fazendo a mim. Concordam? Isso quer dizer o quê? Isso é algo mais profundo, é mais metafísico, que nos convida a começar a pensar que nós não estamos separados uns dos outros. Porque se o que eu faço ao outro eu faço a mim, e da mesma medida que eu julgo o outro, serei julgado, quer dizer que há um laço que me liga, que me prende a todo mundo. O que me faz pensar que eu estou em você e você está em mim. Os orientais têm uma saudação que se faz muito no yoga, que é uma relação interessante. É o Namastê, cuja tradução talvez seja isto: o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Mas são deuses diferentes? O Deus que habita em mim é diferente do Deus que habita em você? Não. Isso quer dizer que o mesmo Deus que está em mim é o mesmo Deus que está em você. E a conclusão disso é que todos nós estamos o quê? Absolutamente ligados. Somos um. Somos unos. O mestre caminha com o seu discípulo e o discípulo pergunta para o mestre: mestre, como é que eu devo tratar os outros?
E o mestre disse: não existe outros. Percebe que dentro desse sistema, é claro que cada um aqui tem a sua individualidade, mas esta nossa individualidade não quer dizer que estamos separados uns dos outros. Percebe que esta é uma consciência muito mais ampla do que a consciência que as pessoas tinham na época de Jesus, não é isso? Por exemplo, na época de Jesus, família, o que era família? Se entendia exclusivamente aqueles ligados pelos laços consanguíneos. Tanto é que os rabinos, os fariseus, não entendiam muito bem quando Jesus falava amar o próximo. Para eles isso não era tão novidade assim, porque no Antigo Testamento nós vamos encontrar algumas passagens em que se fala isso, amar o próximo. O problema é que, quem é o meu próximo? E para o Antigo Testamento, e para a religião dominante, e para a consciência espiritual da humanidade daquela época, próximo é alguém ligado à minha família, ou à família da minha esposa, ou do meu marido. Se faz uma concessão, né? Com os agregados que chegam pela família do outro. Mas eles iam até aí, família é até aqui, é até essa parte. E certa feita, um rabino perguntou a Jesus: o senhor fala tanto de amar o próximo, mas quem que é o próximo? E vocês lembram qual foi a história que Jesus contou para responder essa pergunta? Quem lembra? Parábola do bom samaritano. Vocês lembram? Havia uma pessoa caída na estrada, ela foi assaltada, foi agredida, estava ali. Vocês imaginam a cena, Jesus contando isto para o rabinato, os líderes, os judeus, os fariseus. Então Jesus contou a história, então, que havia uma vítima caída, ferida, machucada, e aí então passam 3 pessoas por ela. Primeiro passou quem? Passou um sacerdote. O sacerdote que fez? Olhou. É meu irmão? É da igreja? Paga o dízimo? Não conheço. Seguiu adiante. Depois passou quem? Passou um escriba, que era um funcionário do templo, trabalhava no templo, então, portanto, ligado à religião. Ele também olhou, atravessou a rua. E aí Jesus introduz na história o terceiro. Quem é o terceiro? O bom samaritano. E olha como Jesus foi provocativo. Às vezes eu desconfio esse negócio, né, do meigo rabi da Galileia. Tem horas que ele não foi muito meigo, não. Esse momento me parece que ele foi muito incisivo, porque quem é que socorre o homem caído na estrada? Um samaritano. Bom, e o que é que isso mexia com os judeus? Mexia porque judeus e samaritanos não se davam. Eram inimigos. Um desprezava o outro.
Os judeus consideravam os samaritanos hereges. Um samaritano não poderia ir no templo dos judeus para orar. Quando passava um samaritano na frente do judeu, ele cuspia no chão. E Jesus coloca o samaritano como uma pessoa que foi lá e ajudou, socorreu, parou, olhou, colocou azeite e vinho nas feridas e depois levou o caído para uma hospedaria. E Jesus então devolve a pergunta para os doutores da lei: quem foi o irmão, o próximo nessa história? E aí eu imagino o quão difícil foi para eles responder alguma coisa. Eles não falam o samaritano. Eles falam o quê? Foi o que parou e ajudou e socorreu. Então vejamos que o sentido de irmandade, de unidade, é um dos pontos altos que Jesus quis trazer para a nossa fase de desenvolvimento espiritual. A nossa maior ilusão e engano espiritual é achar que todos nós estamos separados uns dos outros. Uma das últimas perguntas lá do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, a questão 1004, Allan Kardec pergunta aos benfeitores maiores: qual é o objetivo maior da criação? Olha a pergunta. Kardec queria saber o que passou na cabeça de Deus quando Ele criou a todos nós. E quem responde essa pergunta é São Paulo, o apóstolo. E ele disse: o objetivo da criação é caminhar para a unidade divina. Caminhar para a unidade. Quer dizer, caminhar para a consciência que todos nós somos um. Se somos um, eu estou em você, você está em mim. E por isso, então, se explica que tudo aquilo que eu faço a você, faço a mim. Seja algo de bom ou algo de negativo. Então, esse me parece, num resumo, se me fosse dado essa autoridade de tentar resumir o ensinamento essencial desse mestre, eu arriscaria dizer, dentre outros tantos aspectos, que esta visão da consciência da unidade divina é a pedra angular que fundamenta a vinda do Mestre aqui entre nós para acelerar o nosso processo de desenvolvimento espiritual. E quer me parecer que, por aquilo que a gente vê, no todo, é algo que ainda precisa amadurecer. O cenário da Terra, talvez aqueles grandes mentores que falaram a Emmanuel e a Chico, talvez ainda eles estão querendo dizer, a Terra ainda, no geral, parece ainda um jardim da infância. Com crianças.
Dá para entender por que talvez nós estamos enfrentando tantas dores, tantas dificuldades, tantos problemas. Não seriam tudo isso, um processo necessário para acordar as crianças? Já que a gente não acorda pela reflexão, a gente não acorda pelo raciocínio, pela percepção. E a dor parece que tem um efeito maior capaz de fazer com que a gente desperte. Para que a gente acorde. Daí a palavra despertador. É interessante, né? A construção da palavra despertador. Vocês lembram aquele despertador que tinha antigamente? Que hoje é tudo muito bonito no celular. A gente põe lá Danúbio Azul, põe lá umas coisas bonitas para acordar. Valsa das Flores. Mas como é que eram os despertadores de antigamente? Vocês lembram? A minha mãe tinha tinham 3 negócios que tocavam o sino, que quando despertava você já começava a ter convulsão, né? Porque aquele ditado que o espírita diz muito: se não vier pelo amor, vem pela dor. Será que isso ainda é verdade para nós? Poderia ser diferente ou sempre tem que ser assim? Poderia ser diferente. E é para isso que Jesus veio. Para acelerar o nosso processo, para que a gente não precise tanto da dor. Porque o que de fato nos liberta nem sempre é a dor. Porque é possível que muitas vezes a gente sofra e nem por isso a gente mude. Concorda? Quantas pessoas a gente sabe, a pessoa está sofrendo, mas ela não muda. Quando a gente abre, né, o guarda-roupa e vê o espelho, a gente se vê, talvez a gente tenha a mesma impressão. Quanta coisa que a gente está sofrendo, e a gente não arreda o pé daquele comportamento que a gente sabe que, por ele estar distante desta união divina, porque qual é o movimento da vida? Quando Jesus anuncia a lei do amor, quando a lei mais importante da nossa caminhada espiritual, o movimento da vida é expansão, o movimento da vida é união, o movimento da vida é dar, o movimento da vida é amar, é estender a mão, é perdoar, é socorrer, é abraçar, é não se importar tanto. Mas quando nós estamos no movimento oposto, qual é o movimento oposto do amor? Uns dizem que é o ódio. Pode ser. E quando eu estou nesse movimento oposto do ódio, do rancor, eu estou no movimento contrário à vida. O movimento divino. E o que isso pode resultar para mim? Se eu estou nadando contra a correnteza, uma hora eu vou me cansar. Eu não vou conseguir vencer
a inteligência suprema do universo. Eu vou adoecer. Não foi isso que aconteceu com o filho pródigo? Lembram dessa história fantástica? Todos nós temos um pouco de filho pródigo. Em São Paulo eu digo, todos nós temos muito de filho pródigo. Aqui, né, porque eu quero sair vivo daqui hoje. O que fez o filho pródigo? Por que ele saiu? Veja como é que ele saiu da casa do pai. Ele chegou para o pai: pai, olha, já que você não morre, me dá minha parte na herança. Você já pensou? Você cogitar da herança para a pessoa que está viva? Em latim tem uma expressão interessante, que quando se conversa, quando se ajusta, né, sobre herança de pessoa que está viva, eles chamam isso de pacto corvina, que é o pacto dos corvos. Estão esperando a pessoa morrer, né? Então você imagina o que é isso para o pai. Percebe? Como é que a gente denominaria esse comportamento deste filho? Eu quero sair da sua casa, eu não aguento mais ficar aqui. Eu não tenho como me manter, então você me dá. Vai sustentar esse meu individualismo, essa minha arrogância, esse meu egoísmo. E ele vai viver, né? Vai longe, se afasta. O que é esse se afastar? É viver longe, é se distanciar do movimento vibratório da vida, o movimento divino, onde nós temos o que é harmonia, onde nós temos a saúde. E a gente não quer viver como membro da família humana, a gente quer fazer uma carreira solo. Não é isso? Eu não preciso de ninguém. E é tão incoerente esse filho pródigo querer fazer carreira solo com o dinheiro do pai. Quer dizer, nem isso ele tinha. E o que aconteceu com ele? Sofreu. A hora que acabou o dinheiro dele, os amigos desapareceram. E dizem que nesse país houve uma grande fome. Quem vive longe de Deus, longe desse movimento amoroso da vida, vai enfrentar grandes fomes. Não é só a fome física, é a fome emocional. E veja que hoje em dia, grande parte do que está nos consultórios psicológicos e psiquiátricos, a grande queixa, uma das grandes queixas é vazio existencial. Falta de propósito, falta de objetivo, falta de alegria de viver, é depressão. Estou perdido. Eu tenho tudo, mas não tenho nada. E foi o que aconteceu com aquele filho pródigo. E ele sofreu tanto, e de tanto sofrer, um dia ele caiu em si. Palavrinha mágica. Caiu em si. E aí ele volta para a casa do pai.
A humanidade nós estamos necessitando cair em nós antes que o sofrimento nos machuque ainda mais. E foi esse o grande propósito do Cristo. Que a gente não precise sofrer para crescer, mas que a gente cresça pela elevação da nossa consciência. Que eu saia daquela fase de consciência individualista. E que eu consiga começar a me ver, a me achar e a ver em cada um como membros da grande família de Deus. Então, dizer que vocês são meus irmãos e que cada um aqui é irmão do outro, não é algo só poético. Não são palavras agradáveis. Isto é real. E o que é mais sensacional nisso tudo é perceber que não só o outro é meu irmão, mas que eu preciso dele. Que eu não vou conseguir ser feliz sozinho. Nós somos seres biopsíquico-sociais. Eu posso cuidar muito bem do meu aspecto físico, da minha alimentação, ter uma alimentação saudável, equilibrada, fazer exercício. Eu posso cuidar também da minha saúde mental, e devo fazer tudo isso. Mas se eu não cuidar desse meu aspecto de ser alguém pertencente a essa grande família, o meu aspecto social, vai ficar faltando grande parte do meu equilíbrio. Uma vez uma mulher foi procurar Chico Xavier, que ela estava com um problema de saúde. E ela narrou o seu problema ao Chico, e o Chico disse a ela: minha irmã, não sou eu quem vou te curar. E ele falou um tanto energicamente. Falou: a sua cura está nos trabalhos de caridade que nós realizamos aqui, em tais e tais dias. A mulher saiu um tanto frustrada. E quando ela sai, Chico comenta com a doutora Marlene Nobre, que estava ao lado dele e que ouviu toda essa história. E que narrou isso num dos seus livros biográficos de Chico Xavier. E Chico então virou-se para ela e disse: pois é, Marlene, essa nossa irmã sofre de coração seco. Olha que interessante a expressão. Coração seco. O que é um coração seco? Coração seco me parece que é um coração que não ama. Que não pulsa, que não vibra, que não se importa com o outro, que não se doa,
que não se entrega. Tanto é que o Chico falou, a sua cura não sou eu que vou lhe curar. Você vai se autocurar quando você doar algo de si para o outro. Ou seja, quando você alimentar o seu coração de amor, de ternura, de afeto, de interesse pelo outro. O amor é fisiológico. Quando a gente ama, a gente muda a estrutura física, genética, neuronal e hormonal. Os neurocientistas estão dizendo aí. Os hormônios do prazer, a serotonina, oxitocina e tantos hormônios que causam bem-estar quando nós temos um coração generoso, bondoso, caridoso. E aí o sentido da palavra caridade, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos, caridade não é apenas a doação material, é também, mas não é só isto. Caridade, eles disseram que para Jesus, caridade é o quê? Bondade. Ser benigno, ser bondoso, perdoar. Mas hoje nós estamos intoxicados porque vivemos uma crise de individualismo. Nós estamos intoxicados do quê? A adrenalina. Cortisol, que são os hormônios do estresse, da competitividade, da aspereza, da tensão. Por isso estamos tão doentes. Então, quando pedimos uma cura a Jesus, talvez Jesus diria a mesma coisa que Chico Xavier disse para a mulher: não sou eu que vou te curar, mas você pode se autocurar. Quando curar o que em nós? Quando curarmos o sentimento da criança egocêntrica, birrenta, individualista, que só pensa nela e quer que o mundo gire em torno dela. Essas mensagens que o Mestre do Caminho nos trouxe, e ele é um mestre tão especial, porque não é alguém que apenas veio trazer essas informações e desapareceu. Primeiro porque ele ensinou tudo isso, mas viveu tudo isso. Só por isso ele é um mestre muito diferente de todos. Mas mais do que isso, ele veio, ele explica, ele ensina, ele informa. Tanto é que o único título que ele admitiu mesmo para ele foi o de mestre.
Mestre eu sou. Mas é um mestre que não sai da sala de aula. Tanto é que as suas últimas palavras, quando ele deixou esse mundo físico, qual foi? Vocês lembram? Escutei uns sussurros assim. Qual foi? Perdoai? Não. Isso ele falou na cruz. Mas vocês vão lembrar que depois da crucificação, ele o quê? Ele reaparece, não é isso? Ele ressuscita. Não no corpo, como os nossos irmãos católicos acreditam, mas ressuscita em espírito materializado. E ele passa quanto tempo com os seus discípulos nessa condição? 40 dias. E aí, no final desses 40 dias, ele diz algo que é profundo ao dizer, se despedindo deles: eu não vos deixarei órfãos. Estarei com vocês todos os dias da minha vida. Então, a partir daquele momento, a gente sente um Cristo vivo. E talvez isso seja para nós uma das coisas fundamentais, nessa nossa relação com Ele. Um Cristo vivo. Que partilha, que caminha, que está ao lado, que continua na sala de aula, que acompanha cada um de nós. E, como disse o próprio Chico Xavier, Jesus não está nas alturas. O que nós aprendemos no catecismo? Terceira aula. A senhora não lembra mais? Onde está Jesus? A informação é que ele está no céu e sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Respeitamos muito, mas não me parece que esta doutrina, que não é do Cristo, é doutrina teológica que se construiu, porque ele disse: estarei convosco, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei abandonados. E é por isso que Chico Xavier reafirma: Jesus não está isolado nas regiões espirituais paradisíacas. E ele fala: Jesus está na terra. E é por isso que eu quis vir aqui hoje. Para relembrar a todos nós disso. Ele sabe o nosso nome. Eu creio absolutamente na presença dele aqui. Sintam. Ele está entre nós. Ele sabe quem somos. Sabe o que estamos passando.
sabe quais são as nossas necessidades e desejos. E Chico dizia assim: agora mesmo Ele nos observa. Agora mesmo. Um Jesus que declarou que Ele deseja ser nosso amigo. Está lá no Evangelho de João. Eu chamo vocês de amigos. Nesse momento, Jesus inverte a nossa relação com o sagrado. Deus não está apenas no alto. A nossa relação com Jesus não pode ser uma relação vertical. A relação dele conosco é horizontal. E o amigo, como ele se declara, não é alguém ausente, porque se é ausente não é amigo. É leal. Está nos bons momentos, mas também está nos momentos difíceis. E está não como moralista, um censor, alguém que está com pedra nas mãos para nos julgar. Jesus nunca julgou ninguém. E olha que ele andou com a galera de pior reputação que tinha na época. Ele andou com os cobradores de impostos. Você imagine o que era um cobrador de impostos naquela época. Cobravam impostos dos judeus para Roma. Os judeus odiavam os cobradores de impostos. Parece que alguma coisa que se perpetuou no tempo. E ele convida um cobrador de impostos para ser discípulo dele. Que foi quem? Mateus. Um dia ele encontra com um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Zaqueu trepou na árvore para ver Jesus passar. E quando ele parou, viu aquela cena curiosa, no mínimo, daquele homem vestido em trajes ricos, com pulseiras de ouro, trepado numa árvore. Jesus olhou para Zaqueu. E as pessoas em volta, o que é que diziam para Jesus? Não fala com ele, porque esse homem está roubando o povo. Os discípulos de Jesus falavam para ele: vai pegar mal para você se ficar dando trela para esse cara. E o que é que Jesus faz? Zaqueu, hoje me apraz, me alegra estar na tua casa. Quando ele falou aquilo, algo que até hoje ressoa. O Zaqueu ficou tão surpreso, porque ele sabia que ele
estava fazendo coisa errada. Não por cobrar impostos, mas por cobrar além do que era devido. Zaqueu roubava. E ele, trepado na árvore, recebe esse autoconvite de Jesus. Zaqueu, eu quero ficar na tua casa hoje. Desce depressa. Dizem que Zaqueu não desceu, ele caiu da árvore tão... E aí depois ele vai, não foi só aquela promessa, como a gente brasileiro costuma fazer, passa lá em casa, vou lá amanhã, tá bom, a gente não dá o endereço, não dá nada, né? Se eu falar para vocês, olha, gente, quando acabar aqui hoje a palestra, eu quero ir na casa de vocês. Quando acabar, fechou a prece, não tem mais ninguém aqui no auditório. Não é? Enfim, então veja, esse Jesus é o mesmo. Quando ele está na casa de Simão, não Simão Pedro, Simão o fariseu, que o convida para um jantar. É um momento tão bonito. Vocês lembram desse episódio? O Simão queria pegar Jesus em contradição. E ele arma uma espécie de cilada. Vamos trazer Jesus aqui para um jantar. E vamos esperar que ele vai dar alguma bola fora para a gente desmascarar que ele não é profeta. Porque Jesus estava com uma fama muito grande. E eis então que no meio da festa ninguém recebe Jesus, ninguém dá água para Jesus lavar as mãos e os pés, não dão a ele óleo para untar os cabelos, como era do ritual de então. Jesus estava completamente perdido nessa festa. E eis que, num determinado momento, irrompe nessa festa uma mulher que era tida como portadora de 7 demônios. Alguns dizem que era uma mulher de má vida. E essa mulher, que não era convidada, obviamente, ela sai correndo e se ajoelha aos pés de Jesus. Aquilo foi um escândalo. Porque aqueles homens sabiam quem era aquela mulher. Porque de dia a rejeitavam, mas à noite a procuravam. E quando ela corre para os pés de Jesus, e se ajoelha aos pés dele, e começa a chorar, e com as suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus, enxuga os pés com os seus cabelos, e depois retira um óleo de alabastro, e unta os cabelos de Jesus. E todos olhavam e diziam: esse homem não é um profeta. O Simão dizia de ladinho assim: imagine se ele é profeta. Se um profeta ia se deixar tocar por uma mulher pecadora. Porque naquela época as mulheres sequer poderiam se dirigir a palavra aos homens durante o dia. A mulher só poderia falar com um homem em casa, com um membro da sua família. A mulher não poderia tocar um homem. Se nem falar ela poderia, que mais tocar? E aquela mulher vai, se ajoelha, toca. E Jesus, numa boa, ele não tem nenhuma reação contrária.
Como talvez os homens poderiam ter hoje, chegar no ouvido dela e dizer: não pega bem você aqui, me deixa, depois eu te ligo. Não, Jesus adora. E depois ele finaliza dizendo para Simão: Simão, essa mulher foi muito perdoada, porque ela muito amou. Então aquilo foi um escândalo. É esse Jesus que não quer saber dos nossos pecados, mas quer saber se a gente está amando. Que hoje, ao sair daqui, ou talvez aqui mesmo, a gente possa começar a mudar a centralidade da nossa vida, que ainda é uma centralidade de ego infantil, de competição, de mágoa, de separação, de isolamento, de rancor, de ressentimento. Que a gente possa começar a mudar o ângulo para centralizar a nossa vida no coração. Quem sabe a gente possa começar a fazer isso agora? Vamos todos ficar de pé. Quem puder, eu estarei convosco. Eu estou no coração de vocês. Então que a gente comece a treinar esse coração amoroso. Abrace o teu irmão da esquerda e da direita e diga: eu te amo. Todo mundo de mãos dadas aqui? Nós vamos ensaiar isto, o que nós vamos fazer quando chegar em casa hoje. Vamos cantar uma música? Roberto Carlos. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Olha no do lado, como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder te explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma
falar como é grande o meu amor por você. Pro mundo agora, nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior que o mundo. Como é grande o meu amor por você. Um beijo no coração de todos. Zé Carlos de Luca, a Sociedade Espírita Allan Kardec, nos seus 80 anos, agradece o carinho da sua presença, né? O carinho da sua palestra e por ter nos ajudado a descobrir um pouco do amor que escondemos às vezes de nós mesmos. Somos tão egoístas que às vezes nos deixamos de nos amar e sofremos por não amar, né? Muito obrigado por nos ajudar a despertar para isto. Também na nossa prece final de hoje, por um gesto de amor, além de todas as contribuições que temos feito para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, é importante lembrar que os desafios que enfrentam vão além dos desafios materiais. E eles precisarão de uma sustentação, de uma vibração. Imagine como é difícil. E nós ainda, alguns podem ter passado, outros não, mas você querer voltar para a sua casa e não ter casa para voltar. Você querer ter o seu ambiente e não ter como fazê-lo. Então, o que eles estão passando é muito difícil, assim como outros lugares do mundo passam. Mas o cuidado com o próximo é lembrá-los nos momentos de oração, lembrar deles e doar a eles o que puder, que tiver ao seu alcance, além do material. Mas incentivos vibratórios e espirituais para que vençam a difícil experiência pela qual estão passando. E que todos nós juntos vamos a Jesus levar nosso ósculo de ternura e dizer-lhe: muito obrigado, ó Mestre amigo, por nos conduzir ao longo destes anos todos, desta caminhada. Milênios vão, milênios vêm, mas um dia, quem sabe, não muito além, estejamos tão próximos que possamos tê-lo mais vivo e presente em cada um de nós. Que assim seja. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.